Olá, bem-vindos ao Questão de Ordem. O meu entrevistado é o deputado estadual Samuel Júnior, o único deputado que obteve votação nos 417 municípios baianos e é o quinto mais votado do parlamento. Deputado, bem-vindo ao programa, é um prazer tê-lo aqui. Fernanda Dourado, para mim também é sempre um prazer estar aqui nessa estrutura da TV Assembleia, levando informação para as pessoas que acompanham o parlamento e em especial esse programa, né? Questão de Ordem, estamos aqui à inteira disposição. Deputado, eu entrevistei o senhor há pouco tempo aqui na TV e a gente conversou a respeito de diversos assuntos, né? A respeito da trajetória política do senhor e sobre a política baiana e a política municipal também. Eu gostaria de iniciar já falando um pouco da trajetória do senhor. O senhor sempre repete que a vida do senhor é um milagre e eu gostaria de saber o porquê o senhor sempre faz essa declaração. Vamos lá. Minha vida hoje, eu exercendo meu terceiro mandato como deputado estadual e como você bem falou no começo, né, eu fui o quinto deputado estadual mais votado do estado da Bahia. Sou o único deputado nessa legislação que foi votado nos 417 municípios. Eu agradeço muito a Deus, a minha igreja, a igreja ao qual faço parte, que é a Igreja Assembleia de Deus. Mas na vida da gente sempre tem um percurso que a gente caminha. Eu sempre digo que Deus, quando quer levar a gente para um propósito, para um local que Ele estabelece, Ele faz a gente passar por um processo. E a gente vê vários casos disso dentro da Bíblia, de pessoas que Deus determinou uma missão, mas até o dia que chegasse naquela missão, Ele tinha que passar por um percurso, passar por um processo, e um processo que o próprio Deus colocava, né? Eu sou um jovem ainda, de 44 anos, mas criado na igreja, sempre dedicando ali os trabalhos da igreja, auxiliando meu pai ainda muito novo. E me lembro que a primeira vez que uma pessoa, lógico, nem todas as pessoas que estão nos assistindo acreditam, mas eu tinha aproximadamente 14 anos, quando uma irmã da nossa igreja, ela era do interior, isso foi um trabalho aqui na igreja em Salvador, em especial ali na Liberdade, na rua Lime Silva, e ela me entregou um recado da parte de Deus e me disse o seguinte, que Deus me implantaria em um determinado tempo, em um local, e eu seria como uma árvore de jequitibá. E ela ainda me perguntou, menino, você sabe o que é uma árvore de jequitibá? Eu disse não, né? Em especial no meu caso, que nasci e me criei em Salvador, então a gente acaba ficando um pouquinho distante das coisas que é muito comum no interior, né? Você que tem sua origem ali em João Dourado, né, naquela região de Irecê, né, mas o meu caso especial, apesar de meus pais serem do interior, minha mãe de São Gonçalo e meu pai de São Miguel das Matas, mas eu já nasci na cidade de Salvador. E eu respondi a ela que não sabia o que era essa árvore de jequitibá. Ela só é uma árvore que tem um caule grosso e ela é muito frondosa. Só que Deus me mostrava que ao mesmo tempo que Ele lhe estabelecia que você seria essa árvore, eu via que várias famílias dependiam daquela sombra. E era exatamente a sombra da árvore jequitibá. Então, Deus vai lhe forjar e Deus vai lhe preparar para esse tempo onde Ele vai lhe estabelecer. Eu tinha 14 anos. Os anos se passaram. Eu sempre gostei de estar envolvido no contexto político. Trabalhei aqui na Assembleia Legislativa. Fui motorista. Trabalhei com o deputado Eliel Santana. Né? Mas jamais... Foi office boy também, né? Você imaginar que onde você está aqui trabalhando, assessorando um deputado, eu que não tenho tradição familiar, não pertenço a grupo político, como eu estaria deputado? Como eu estaria entre 15 milhões de pessoas, que sou baiano, mas entre essas 15 milhões de pessoas, ser um dos 63 e estar no parlamento estadual, né? Mas, de qualquer forma, também ainda procurando entender aonde seria e como seria essa árvore de jequitibá que Deus falou para mim, e eu tinha certeza que Ele iria me implantar ao tempo, não exatamente aqui na Assembleia Legislativa, né? Mas as coisas elas foram acontecendo, e exatamente na nossa primeira eleição, nós obtivemos 33 mil votos, fiquei como quarto suplente naquele momento, mas eu tinha tanta convicção de que eu assumiria o mandato, que eu dizia até algumas pessoas, mesmo tendo perdido a eleição, rapaz, eu vou ser deputado, eu vou assumir deputado. E não era uma questão de pessoal ou qualquer coisa, um orgulho meu, não, mas era uma convicção de que era o tempo de Deus para a minha vida. Só que eu preciso voltar em 1992. Meu pai foi candidato a vereador na cidade de Simões Filho. Meu pai era professor, ensinava numa escola ali na cidade de Simões Filho, e meu pai foi candidato a vereador naquela cidade.
apesar de ser uma pessoa muito benquista e tal, mas meu pai não ganhou a eleição, né? Eu tinha acho que 12 anos, né? 12, 13 anos. Só que meu pai tinha uma coisa muito interessante, que às madrugadas, algumas madrugadas, ele acordava para orar por mim e pelo meu irmão, e ele colocava a mão na nossa cabeça, e entre tantas orações que meu pai fazia, tinha uma que eu guardava muito no meu coração. É que ele dizia o seguinte, que você vai ser o que eu não fui e vai chegar onde eu não cheguei. Você vai ser o que eu não fui e vai chegar onde eu não cheguei. Só que aquilo para a gente, menino, recebendo aquela palavra, só que era uma palavra que, como era muito repetitiva, e principalmente em posição de mão, às vezes que a gente conseguia acordar, então aquilo guardava no nosso coração, né? Então, A palavra tem poder, né, deputada? muito, muito forte. E falando na palavra tem poder, Fernanda, eu sempre que tenho a oportunidade de conversar com alguns pais, independente da sua crença, independente da sua religião, é quando eu vejo um pai amaldiçoando seu filho. Esse menino não vai dar para o que preste, essa menina não vai dar para o que preste, esse menino é um desgraçado, esse menino é um miserável, né? A palavra tem tanto poder, e mais ainda quando é uma palavra proferida pelos pais, né? Então, o conselho que eu dou a todos os pais, volto a dizer, independente da sua crença, independente da sua religião, coloque a mão na cabeça do seu filho, abençoe seu filho, diga que seu filho vai ser o que você não foi, que seu filho vai chegar onde você não chegou, mesmo que você seja um homem realizado profissionalmente, em todos os aspectos, mas peça a Deus para que seu filho seja melhor do que você. E nessas palavras que meu pai nos dizia, a gente guardou, cresceu com aquilo, e em 92, meu pai não conseguiu ser vereador na cidade de Simões Filho. Hoje, seu filho exerce o cargo ou seja, estou exercendo meu terceiro mandato como deputado. Então, eu tenho certeza que tudo isso também foi fruto das palavras que meu pai profetizava para a minha vida, profetizava para a vida de meu irmão, né? Hoje, eu confesso a você que está hoje nesse parlamento em especial, exercendo a missão como deputado mais votado do segmento evangélico, o 5º deputado mais votado do parlamento, o único deputado votado nos 417 municípios. Isso não me enche de orgulho no aspecto da vaidade, mas me enche no aspecto do orgulho para eu continuar trabalhando pela Bahia e representando e dizendo sempre o seguinte: tudo é possível ao que crê, mas não somente ao que crê, mas também o que aceita passar pelo processo dentro do que Deus estabelece. Eu sou homem de guardar muito pouco papéis, documentos, e sempre até os documentos de ordem pessoal ou de alguma coisa, eu sempre peço para que minha esposa guarde. Mas tem uma coisa que eu guardo com muito prazer, qualquer pessoa que for no nosso gabinete, você vai encontrar lá na minha gaveta, e eu não... sempre eu digo, rapaz, vocês mexam aqui em tudo, mas isso aqui você não guarda, que é o meu crachá quando eu comecei a trabalhar na Assembleia Legislativa. Qual foi o ano, deputado? O senhor ficou quanto tempo trabalhando aqui no parlamento? O senhor se recorda? Eu faço mais ou menos assim uma ideia de talvez uns 20 anos atrás, né? Esse ano eu completo 23 anos de casado, então eu tinha pouco tempo de casado, então mais ou menos 2 anos de casado. Então foi quando, na verdade, eu iniciei trabalhando aqui na Assembleia, né? Então aproximadamente aí entre 19 e 20 anos atrás, né? E eu guardo esse crachá até hoje. Não é que aquela lembrança me machuque, muito pelo contrário, é para exatamente eu não esquecer de quem eu era e de quem eu estou hoje, porque eu estou deputado, né? Então, assim, se eu continuar trabalhando, me dedicando, acima de tudo, guardando a minha essência, lembrando das pessoas que me ajudaram a chegar, lembrando das pessoas que me ajudaram a fazer toda essa construção, porque a gente não consegue chegar em local nenhum sozinho. Né? Então, a gente teve pessoas que nos ajudaram, pessoas que acreditaram na gente, né? E hoje eu estou aqui, deputado estadual, com muito prazer. E o interessante que, em especial nessa legislatura, exercendo a função como segundo secretário, eu, quando Eliel exatamente assumiu a segunda secretaria Eliel naquela Santana, época, né? eu fui trabalhar com Eliel e trabalhava ali dirigindo para ele, viajamos várias cidades no interior da Bahia, fazia um trabalho de representatividade especial na nossa Igreja Assembleia de Deus. E você vê que interessante, aonde eu estava trabalhando, hoje eu posso dizer, usando a expressão, vamos dizer, apenas coloquial, eu sou chefe naquele setor. E não sei em outro parlamento, eu pelo menos não me lembro desde que trabalho aqui na Assembleia Legislativa, quando foi que dentro do mesmo grupo, em especial da oposição, teve o primeiro e o segundo secretário. Porque normalmente ou é o primeiro ou é o segundo secretário da oposição.
mas nessa legislatura a gente tem os 2 secretários, ou seja, o primeiro e o segundo secretário, do mesmo grupo político no sentido da oposição. Porque na arrumação que nós fizemos para a chapa, possa-se dizer assim, eu estaria como segundo vice-presidente e, lógico, o Marcelinho como primeiro, né? Mas aí houve alguns desfechamentos, algumas reuniões que tiveram em relação ao partido do PT, PV e tal, e aí a gente acabou acertando para que eu fosse o segundo secretário. Só que eu não me dei, disse, não, mas por mim tudo bem, o deputado Alain, que é o líder da oposição, concordou. Depois que passou a eleição, lá no plenário, que eu vim na sala da segunda secretaria, e aí que vi o nome, né, deputado Samuel Júnior, segundo secretário. Aí você não tem como não lembrar da onde você esteve, não lembrar de onde você estava, e o interessante mais ainda é você lembrar, pô, mas o que Deus faz? Você sem fazer uma movimentação, você sem criar problema para ninguém, você sem brigar com ninguém, você sem puxar o tapete de ninguém, Deus lhe coloca onde você já trabalhou naquele setor, sendo chefiado, e hoje Deus lhe traz para você ser chefe daquele setor, né? Então, assim, existe todo um trabalhar de Deus. Eu sei que às vezes as pessoas que não têm crença, ou aquelas pessoas que são ateus, ou aquelas pessoas também que não acreditam em Deus, eu respeito todas as religiões, apesar de ser muito bem definido daquilo que acredito, daquilo que sou, daquilo que creio, né? Então eu prego e ensino aquilo que creio, mas respeito se as pessoas também não acreditarem, sem nenhum problema. A gente não será inimigo por conta disso, né? Então eu vejo todo um trabalhar de Deus na minha vida, e por isso que eu digo que minha vida é um milagre. Deputado, o senhor falou também aí a respeito da oposição, vou pegar esse gancho que o senhor falou sobre a oposição. O senhor está aqui na casa, já no seu 3º mandato consecutivo, né? Teve esse crescimento, com 33 mil votos na primeira legislatura, depois quase 64 mil, agora quase 100 mil votos, o 5º legislador mais votado. Quase 150. E já nessa expectativa, o senhor disse que na próxima quase 150, eu quero saber se o senhor pretende ir para deputado federal, e gostaria também de saber do senhor a respeito da oposição aqui na casa. A oposição na casa, o senhor acredita que ela está mais atuante ou ela está mais tímida, deputado? Vamos lá. Primeiro, eu sempre digo que a minha questão do projeto político, como eu pertenço à igreja e sou liderado, pastoreado pelo pastor Valdomiro, né? Então tem uma mesa diretora, um conselho político, então eu posso dizer que os nossos destinos políticos dentro dessa decisão do que o pastor, juntamente com os nossos diretores, estabelece, né? Eu estou sempre à disposição para o que a igreja estabelecer, a direção da igreja estabelecer. No meu coração, é um sentimento meu, se o pastor e a direção da igreja permitir, eu continuarei deputado estadual, porque gosto muito do parlamento estadual, gosto muito de estar aqui na Assembleia, foi a casa que eu iniciei as minhas atividades, gosto de estar no contato com as pessoas, gosto de viajar pelo interior da Bahia, e estando deputado federal, essas limitações elas são bem menores, né? O deputado, de qualquer forma, precisa estar necessariamente de terça a quinta-feira em Brasília, às vezes acontece, inclusive, de ter que ir na segunda-feira, né? Então você acaba perdendo um pouquinho desse contato com o eleitor, e nem sempre as pessoas compreendem, né? Mas sempre dizendo que estou à inteira disposição do que a igreja estabelecer. Em relação à oposição, eu acho que o que fez da legislatura passada para essa agora, vamos dizer que era a expectativa que nós tínhamos no principal líder da oposição, nesse caso o ACM Neto, da sua eleição para governador. Então você criava toda uma expectativa, e dentro da sua expectativa é natural você estar mais aguerrido, mais determinado a brigar. Quando eu falo brigar, no sentido de fazer o seu trabalho de oposição, né? de ser oposição. E com a perca da eleição de Neto, é inevitável que rapaz, eu tinha tanto sentimento que nesse caso agora viraria governo, né? E agora continuo na oposição. Então você começa de qualquer forma a refletir um pouco. Eu estou falando isso num sentimento de grupo, não estou falando do sentimento individual do deputado Samuel Júnior, né? Então eu percebo que de qualquer forma nessa legislatura, em especial no primeiro ano, vamos dizer que nós ficamos um pouco mais tímidos. Talvez se fosse usar uma expressão da turma do interior, como eu dissesse, a gente ficou um jacu baleado, né? Verdade, então, jacu baleado, então aí a gente ficou meio que procurando ainda esse caminho, né? A gente precisa ser extremamente honesto,
que, em especial dos deputados que já estavam na casa, que tinham uma relação mais áspera, até pela sua natureza e pelo seu comportamento com o ex-governador Rui Costa, né? E os próprios deputados da base, alguns falam isso, né? De não ter essa relação de amizade, de reciprocidade do ex-governador. E hoje isso a gente tem menos potencializado com o atual governador, que é Jerônimo, né? Então, vamos dizer que os deputados que foram oposição na legislatura passada, que estão nessa, percebe que essa relação com o governo, mesmo nós estando na oposição, ela é mais amistosa, né? Você acha mais tranquila, deputado? Bem mais tranquila. A gente já teve duas reuniões com o próprio governador, mostrando a ele que nós vamos continuar na oposição, nós vamos continuar fazendo o nosso papel, mas ele mesmo se prontificou a ter uma relação republicana com a gente. Um problema que a gente sempre teve como deputado de oposição, que eram as nossas emendas impositivas, o governador Jerônimo, apesar de não ter cumprido como havia combinado no ano passado, das nossas entregas, mas sinalizou alguma coisa, prometeu que agora em 2024 ele cumprirá 100% das emendas de todos os deputados, e lógico também dos deputados de oposição. Então a gente percebe que tem uma relação melhor. Lógico que a gente precisa efetivar essa relação. Mas, deputado, se tem essa relação melhor com o governador Jerônimo, por que a oposição não esteve presente na reabertura dos trabalhos? Exatamente porque havia um combinado de que em 2023 ele cumpriria 100% das emendas, e aí foi até que eu falei, né? Que foi das emendas que nós votamos em 2023 para serem executadas em 2020 e 2022 para serem executadas em 2023, houve uma sinalização, mas não um cumprimento 100%. E, de qualquer forma, a forma que nós tínhamos naquele momento de mostrar a nossa insatisfação, apesar de, volto a dizer, se a gente for fazer um comparativo da figura e da relação entre o ex-governador Rui Costa e do atual governador Jerônimo com os deputados, e não apenas com os deputados de oposição, ela é melhor. Ele precisa agora efetivar que essa boa relação tenha, para que a relação que ele, inclusive, falou conosco, que gostaria de ter com a gente, uma relação republicana, ela acontecesse. Então, a forma que nós, deputados, entendemos, né, uma sugestão que o líder Alan deu, mas foi aprovado por unanimidade, apesar de eu ter um colega dizer que não foi aprovado por unanimidade, mas foi aprovado no grupo de zap da oposição, então não houve uma manifestação de nenhum deputado sendo contrário àquilo. Então, se não houve manifestação ao contrário, todos que participaram da reunião de forma virtual concordaram. Então, foi aprovado de forma unânime, né? De que nenhum deputado fosse uma forma de a gente manifestar, dizer ao governador, a gente quer ter uma relação republicana com o senhor. Mas a gente precisa também que essa reciprocidade aconteça, a gente cumpriu o nosso papel de oposição, respeitando a linha do senhor, mas também aquilo que o senhor acordar com a gente, e de que é direito nosso. A gente não está pedindo favor ao governador, né? Uma coisa é os deputados de governo que estão pedindo obra ao governo, que estão solicitando obra do governo, e o governo está prestando um favor ao colega deputado para que ele faça aquela indicação da determinada obra. Não, o que nós estamos pedindo é que cumpra a Constituição, onde diz que nós temos direito à nossa emenda impositiva, que inclusive era de 0,33, aumentou para 0,70 e esse ano agora vai aumentar para 1,0. Quer dizer, eu brincava quando a gente estava nessas discussões de aumentar o valor, que eu disse, rapaz, só está aumentando a dívida, porque se o credor não paga, né? Então o governo não cumpre o papel. E falando no credor não paga, eu sempre digo e bato na mesma tecla, que o culpado somos nós, deputados. Porque se o governo não cumpre com a meta fiscal que a Assembleia Legislativa estabeleceu... Deputados da oposição ou deputados da situação? Todos os 63. Todos os legisladores do senhor? Porque, quando eu digo todos os 63, apesar de ter o voto contrário da oposição. Porque quando você pega o que a Assembleia aprovou como meta fiscal para o ano subsequente, o governo não cumpre com essa meta. Porque, quando eu digo que ele não cumpre, porque se ele não pagou a emenda, que é impositiva dos deputados, que estava previsto no orçamento, então ele não cumpriu com a meta. E aí traz as contas do governo para votar na Assembleia, que votou no ano anterior para que ele cumprisse aquela meta, ele não cumpriu a meta, vem para essa mesma casa para que essa casa... também apresentar, né? Aí a gente vai e aprova. Então, ou seja, o erro é nosso. Né? Porque se eu entrego algo a Fernanda e Fernanda não cumpre com aquilo, e eu mesmo vou julgar o fato de Fernanda não ter cumprido com o que eu estabeleci, então o erro é meu de dizer que Fernanda está certa. Não há o que questionar, né, doutor? Não há o que questionar, né? Mas eu espero que esse ano especial, o ano de 2024, nós da oposição, que fomos um Jacu baleado, a gente possa estar recuperado, né, desse baleio,
e agora em 2024 a gente possa fazer o nosso trabalho mais enérgico, né? Lógico que a gente sabe que é um ano muito atípico, por se tratar também do ano de eleição, das eleições municipais, e é natural que os deputados, não apenas os deputados de oposição, mas também os deputados de governo, tenham seus interesses dentro das suas bases e acaba também, de qualquer forma, tendo um certo prejuízo para a Assembleia. Eu acredito que o presidente Adolfo, nós vamos ter uma reunião da mesa há poucos dias, e a gente tratar também desse assunto, né, para que o parlamento não fique prejudicado. A gente sabe dos interesses políticos de todos os deputados, mas a gente espera que o parlamento não fique prejudicado e que a oposição também continue fazendo o seu trabalho, fazendo o seu papel de oposição e dando uma resposta à sociedade. Deputada, a gente vai para um rápido intervalo. A gente volta já já. Voltamos com o deputado estadual Samuel Júnior. Deputado, falando a respeito do Republicanos, o senhor faz parte do Republicanos, o partido que tem 3 legisladores aqui no Parlamento Estadual, 3 legisladores baianos também no Parlamento Federal e, ao todo, acredito que aproximadamente 44 deputados federais, entre os 513, legisladores federais. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco a respeito do Republicanos e qual a expectativa do senhor em relação aqui às eleições de Salvador, já que o senhor falou no bloco anterior a respeito das eleições de Salvador. Acho que o senhor tem como falar a respeito, já que o senhor teve 16 mil votos, 15 mil votos aqui na capital baiana, onde é muito disputado, uma votação bem disputada, e o senhor conseguiu essa façanha de ter 16 mil votos aqui. Então, eu queria que o senhor falasse a respeito da expectativa do Republicanos, que eu lembro que o senhor me disse também que gostaria que o Republicanos apresentasse a vice para o candidato Bruno Reis, que é prefeito de Salvador e que vai disputar a reeleição. Vamos lá. Primeiro, eu acho que o Republicano é um dos partidos que mais cresce, em especial aqui na Bahia. A gente vem da crescente pelas votações que os deputados federais obtiveram, os deputados estaduais, como você mesmo falou, são 3 deputados, eu com aproximadamente quase 100 mil votos, os outros 2 ali 70 e alguma coisa, então talvez com mais 30 e poucos mil votos a gente tinha feito o 4º deputado dentro da nossa sigla. Hoje, várias cidades, até porque é um número muito fácil, vem ser 10, então todo mundo quer ser 10. Quem não gostaria, ou quem não gostaria de tirar uma nota 10? Então, vem ser 10 ela é muito fácil. É um partido que tem a sua independência de posição política, apesar de quase todos os deputados federais que foram eleitos ter votado contra o atual presidente que está, mas é um partido muito aberto às discussões, e inclusive o próprio partido tomou uma posição de independência no parlamento e tem orientado os deputados disso. Então, de qualquer forma, isso também dá uma certa tranquilidade nos municípios, até para... Eu sempre digo que todo extremo ele é perigoso, a extrema-direita, a extrema-esquerda, eu acho que quando a gente conversa, discorda, diverge, mas respeitosamente, eu acho que é mais fácil de nós nos entendermos. E quando eu vou para os extremos é muito, muito complicado, Então, eu acho que isso faz com que o Republicano cada dia cresça mais. Hoje eu não sei exatamente, mas o número de quantidade de cidades que nós já estamos com o diretório e queremos disputar a eleição, seja nas eleições para prefeito ou indicando vice-prefeito ou nas proporcionais, eu posso lhe garantir que é mais de 300 cidades das 417 cidades. Em relação a Salvador, eu confesso que tem um estado um pouco ausente, até porque, apesar de ter tido 16 mil votos na capital, mas o deputado Jurailton, ele foi mais votado na cidade de Salvador, como estadual, e o deputado Maril junto com o deputado Rogério. Então, como a gente tem uma tratativa entre nós deputados, que o deputado mais votado da cidade, ele tem inicialmente a prerrogativa de fazer a indicação ou de estar participando ali ativamente do diretório estadual, ou municipal. Então, como não foi o meu caso, apesar dessa votação, eu tenho deixado muito a cargo deles. Lógico que quando a gente pode participar ou quando a gente é solicitado para isso. Há um sentimento do partido, pelo tamanho que ele são 3 vereadores na cidade de Salvador,
além dos deputados, de a gente fazer uma composição no grupo que nós já apoiamos, que é o grupo, no caso, que é Estado, de Bruno Reis, de a gente fazer essa composição de indicar o vice a um sentimento do partido, a um sentimento do presidente Marinho. Mas, assim, eu respeito muito o posicionamento do partido e respeito muito o posicionamento do presidente Marinho, com quem eu tenho um total respeito. Mas eu tenho muito carinho pela Ana Paula, uma pessoa que é extremamente acessível, uma pessoa com quem a gente tem um contato de Ana forma... Paula, que é a vice-prefeita. E que é a atual vice-prefeita, né? Ela é uma pessoa, inclusive, que já visitou algumas vezes a gente na igreja, em programação da igreja, e eu sempre digo que nenhuma pessoa gostaria de ser rifado do cargo que está exercendo, podendo continuar exercendo. Nenhuma pessoa, né? Nem eu como deputado, nem você como jornalista, nem os meninos que aqui que cooperam para que essa programação vá ao ar, que são os profissionais, os cinegrafistas, os editores, né? Que quando você é promovido, é natural dentro do sentimento de uma empresa que você trabalha, dentro daquilo que você está. Mas a empresa chega e diz assim, a partir de hoje, Fernanda, você não é mais a apresentadora do Questão de Ordem, eu estou botando aqui uma outra profissional. Sim, senão você não vai mais para lugar nenhum. Né? Então, nenhuma pessoa gostaria disso. E assim como o prefeito Bruno Reis tem a oportunidade da sua reeleição, a Ana Paula também tem essa oportunidade da sua reeleição. Né? Eu volto a dizer, como partido, o meu sentimento é que o partido tenha o seu espaço, que o partido possa indicar vice. Mas quando você vai para um sentimento pessoal, é como quem diz assim, quais as razões que eu vou tirar essa vice e colocar uma outra vice? Né? O Republicano chegou a convidá-la para o partido? Eu não tenho essa informação. Né? Eu até me lembro que na última vez que nós conversamos, você me perguntou, eu até brinquei com você, que disse que as portas estavam abertas, inclusive, para que ela viesse para o Republicano, para que ela fosse a vice, mas nesse caso a vice do Republicano. Né? Mas, assim, é lógico que eu sei que são decisões políticas, né? A gente não pode trabalhar ou fazer o processo político, somente nesses processos de arrumação, colocando apenas a emoção, né? Você precisa ter a razão, né? São construções políticas, são os espaços políticos que precisam serem construídos. Eu acho que todos os partidos que fazem parte de qualquer base, ele quer ter também os seus espaços, né? Seja os partidos que fazem parte da base de oposição, ou sejam daqueles que fazem parte de governo, eles querem ter seus espaços, então é natural esse sentimento. E eu não digo nem briga, né? Porque não é uma briga, é o sentimento de você ter o espaço e é natural, né? Mas, assim, eu fico também do lado, diz, mas a pessoa está dando certo, está representando bem, faz um excelente trabalho, está à frente hoje da Secretaria de Saúde, fazendo um excelente trabalho, por que tirar? Né? Mas tem que tirar porque um partido A, B ou C, inclusive o meu partido, quer essa vaga. Então, acho que são coisas que a gente precisa tratar, a gente precisa conversar, deixando muito bem claro. Respeito a posição do partido, acho que o partido não está errado, nem um republicano, nenhum outro partido que faz parte da base, mas assim como eu não gostaria que me substituísse e colocando uma outra pessoa sem me dar uma promoção, eu acho que esse mesmo sentimento a gente deva ter às pessoas. A Bíblia diz assim, tudo que queres que os homens vos façam, façais vós também. Verdade, deputado, o senhor tem razão. Vamos falar a respeito da eleição aqui do Parlamento Baiano. 2025 já há uma disputa grande aqui nos bastidores. Eu vi que o senhor declarou apoio à recondução do presidente da Casa, o deputado estadual Adolfo Menezes. Na entrevista anterior que eu fiz ao senhor, o senhor disse que também teria pretensões aqui de ser candidato, né, à presidência aqui da Casa. Como é que está essa disputa nos bastidores, deputado? Só deixando claro, eu não declarei apoio ao Adolfo, à reeleição de Adolfo. O que eu sou a favor é da questão da PEC. Eu sou a favor de que a gente tire a PEC que nos limita mandatos, né? Se eu fosse aqui fazer até um discurso legislando em causa própria, como eu estou hoje segundo secretário, dentro do que está aprovado no nosso regimento interno e da nossa Constituição baiana, eu não posso ser candidato novamente ao mesmo cargo, que nesse caso é o cargo de segundo secretário. Eu posso sair candidato a qualquer um outro cargo, são 9 cargos que a mesa tem, então eu posso sair candidato a qualquer um dos 8 cargos, menos de segundo secretário, né? Assim como eu posso estar candidato a deputado estadual, quantas vezes necessário for, e lógico, só serei eleito se eu continuar tendo um reconhecimento daquelas pessoas que
vão à urna depositar um voto de confiança. Mas eu posso ser candidato várias vezes, né? Até que eu tenha sanidade mental para estar exercendo o cargo como deputado estadual. Então, o que eu sou a favor é de que essa PEC, a gente tire ela e que o parlamento julgue se o atual presidente, não estou falando no caso em especial do Adolfo, se o parlamento identifica que esse deva continuar presidente, maravilha, senão ele mesmo lhe tendo o direito de ser candidato, porque eu acho que o direito é dos 63, apenas não é um direito de um só, e ele possa também apresentar outros nomes, outras pessoas também estarem colocando seu nome para ser presidente do parlamento. Em relação a mim, eu sempre uso a premissa dizendo o seguinte: qualquer soldado ou qualquer militar que ele entra num quartel, né? Lógico que ele entra como soldado, na verdade ele entra como conscrito e depois ele vira soldado. Se você perguntar a qualquer soldado qual é o sonho dele, ele vai dizer que é ser comandante. E se caso um dia qualquer soldado que fizer uma entrevista e você perguntar a ele disser a você que o sonho dele é continuar soldado, esse homem já nasceu fracassado. Porque um homem que não sonha, ele não tem perspectiva de vida, né? Então, Fernanda hoje está aqui, uma excelente apresentadora, mas, assim, Fernanda, você não sabe quem pensa um dia em ser diretora da TV Alma e trabalhar numa outra emissora de TV, ou ser diretora dessa outra emissora de TV, Fernanda disser que não pensa nisso, mas, Fernanda, você não está sonhando. Não estou dizendo que você quer tomar o lugar de alguém. Né? Foi o caso que eu sempre disse. Eu preciso crescer na vida sem puxar o tapete de ninguém e subir nas minhas escadinhas. Então, assim, eu sou a favor de que a gente tire a questão da PEC, e a discussão, se será ou não Adolfo, que essa discussão volte, a gente dê essa conversar. Eu, lógico, hoje estou na oposição, tenho um grupo, né, são 19 deputados, então acho que nós precisamos fazer uma construção dentro do coletivo para que, se de fato é para nós apoiarmos a recondução do deputado Adolfo, amém, se não, que seja um outro deputado, mas o negócio combinado, e meu nome também continua à disposição. Quem é que o senhor acha outro nome que também está nessa discussão, deputado? A gente escuta falar da deputada Ivana Bastos, quem foi o outro deputado? Ivana Bastos e o deputado Adolfo, né, que está mais... Na verdade, também, se você perguntar a qualquer um dos 63, eu acredito que todos gostariam de ser, né? Lógico que a gente, é como quem diz, a gente sabe o nosso tamanho, lógico, hoje, muito difícil, eu não digo que é impossível, mas muito difícil ser eleito um deputado da oposição, né? Até porque o governo hoje tem a maioria, né? São 43 deputados, quando eu digo 43, porque você tem o deputado Wilton Coelho, né? Que ele faz uma posição mais independente, e 19 deputados da oposição, né? Então, é muito mais fácil uma condução dentro dos 43 e a oposição fazer essa composição, de que a oposição disser que tem um candidato, porque mesmo que a gente esteja de fato 100% unido, são 19, né? Eles têm 43, então vamos dizer que a oposição passa a ser só o fiel da balança quando tem dois nomes dentro do grupo de governo, né? Mas hoje, acho que a oposição sempre está sendo fiel da balança, desde as eleições que acompanha, viu? Se de fato conseguir que a PEC seja tirada, né? Porque a gente está falando de votar a favor da PEC, mas não é de votar a favor da PEC, a PEC já existe, então a gente precisa tirar a PEC da reeleição. Então, se a PEC for tirada, Adolfo, de fato, podendo ser candidato, ele é um forte candidato, né? Até pela relação que ele tem com seus colegas deputados, o fato de ele estar na presidência e vem conduzindo assim com muita maestria, então é um forte candidato. Quem desde o início da legislatura, até pela votação de ter sido a deputada mais votada, né, colocou seu nome, foi a deputada Ivana, e ele também nunca negou, quem sempre demonstrou um sonho de estar presidente, o Rosenberg, que é o líder do governo, né? Mas, volto a dizer, se você perguntar a qualquer outro deputado, a exemplo do Nelson Leal, que tem uma extrema amizade com o Nelson, você quer votar a ser presidente? Nelson diz, rapaz, que dia é a eleição? Né? Perguntar ao deputado Niltinho e tantos outros colegas deputados, eu acho que todos colocariam o seu nome à disposição. Mas a gente sabe o tamanho, cada um sabe o seu tamanho. O PSD hoje, por ser o partido da base de governo, que tem o maior número de deputados, né? Empata com o PT, mas o PT já é do governo, no sentido de ser o governador, ser do PT. Então, o maior partido hoje da base do governo é o PSD. Então, vamos dizer que a construção do PSD, sendo o nome do PSD, que já apresenta um nome com 9 votos, então você sai de 0 para 9.
Se juntar com a oposição, você vai para 28, né? Então, para arrumar 32, falta só 4 deputados. Então, ou seja, dentro dessa construção, se você for olhar no ponto de vista lógico, para eles é mais fácil do PSD ter esse nome unânime, lógico, entre os 9, seja o deputado Adolfo, ou seja a deputada Ivana, e os outros que seria da federação, que são 17 deputados, eles têm 17, mas aí teria o fiel da balança, que é a oposição 19, né? Mas dependendo de quem for escolhido entre esses 17, a oposição não vai. Aí você se junta com o PSD. Então, assim, é uma construção interna, como dizer, um quebra-cabeça, né? O que a gente precisa primeiro agora é votar a PEC e voltar também ao entendimento que o STF teve de que não poderia ter essa reeleição, né? Só que aí fica também uma pergunta, não pode ter essa eleição. Quer dizer, em São Paulo, salvo engano, o presidente da Câmara de São Paulo já tem aproximadamente, parece que 8 ou 10 mandatos consecutivos como presidente da Câmara. Você tem um caso especial aqui da cidade de Salvador, que foi a reeleição de Geraldo Júnior, e que, inclusive, houve uma judicialização, houve um parecer do ministro do STF, depois o próprio ministro que tinha dado o parecer retirou o parecer dele, dizendo que ele era quem estava errado e permitiu que Geraldo Júnior fosse reconduzido à Câmara de Vereadores, que, na verdade, ele acabou renunciando ao mandato de vereador, e o vice-presidente, que é Muniz, assumiu como presidente, mas foi da chapa que foi eleito, né? Então, fica assim, de fato, qual é esse posicionamento, né? Qual é essa orientação do STF? E falando em STF, eu sempre digo que essas invasões de poderes, ela é extremamente perigosa, em todas as esferas, né? Eu acho que a gente precisa respeitar o quadrado de cada um, o parlamentar fazer aquilo que compete ao parlamento e o judiciário fazer aquilo que compete ao judiciário. Não, o STF tenta legislar, né, deputado? Deputado, você falou a respeito da oposição, para a gente terminar, a respeito de sempre o fiel da balança. Por que eu falei que é sempre o fiel da balança? Porque eu acompanhei, né, já estou aqui no parlamento há 22 anos, entrei bem adolescente, e eu lembro da eleição de Ângelo Coronel e o deputado Marcelo Nilo, que queria a reeleição. E eu lembro que a Marcelo Nilo tinha certeza, o senhor já estava no parlamento? Eu já estava, né? Marcelo Nilo tinha certeza que iria ser reeleito, tinha várias reuniões, e nos bastidores os parlamentares falavam que não, que não. Eu falava, gente, não é possível que ele não está sentindo isso. Aí eu lembro que a oposição foi o fiel da balança, quando fechou... Com o Coronel. Fechou com o deputado estadual, que agora é o senador Ângelo Coronel, ganhou, né? É a mesma coisa que aconteceu, que foi da minha época para cá, né? Já como deputado. Foi a época que você falou aí de Marcelo, depois veio a época, quer dizer, Marcelo e Ângelo Coronel, depois veio a questão de Nelson Leal, do próprio Adolfo, né? Quer dizer, apesar de que Adolfo ele foi fazendo uma construção, mas a oposição, né? E eu não tenho dúvida, porque é como eu falei anteriormente, né? Se o PSD tem 9, nós temos 19, então você pega os 19 coeso com a decisão, então você vai juntar com lá, você tem 28. Para 32, que é o número para você ter essa eleição, você precisa de mais 4, então você precisa convencer mais 4 pessoas, né? Então, assim, mas a oposição ela precisa estar unida dentro das suas decisões. Foi por isso que eu falei a você que nós, e aí eu posso falar porque a gente há uma tratativa disso da oposição, é que nós, deputados de oposição, nós somos a favor de retirar a PEC, sem ter o prejuízo de eleição. Agora, nós não temos uma decisão, porque não houve essa tratativa, não houve essa reunião de que nós vamos votar em Adolfo para que ele continue presidente. Aí é uma outra rodada de conversa para que a gente possa sentar junto o bloco de oposição, junto com Adolfo e também com os outros nomes que se colocarão para concorrer à eleição de presidente. Deputado, infelizmente o nosso tempo acabou. Foi um excelente programa tê-lo aqui falando a respeito de política, um pouco da sua vida. Eu quero que o senhor volte aqui, retorne para falar a respeito desse projeto que foi aprovado recentemente, que é um projeto do senhor que agora virou lei de proibir cobrança em banheiros de rodoviárias, não é, deputado? À sua disposição. É um problema grande que todas as rodoviárias cobram, mas lógico, como você falou, né, a gente precisa de um tempo para mostrar, inclusive apresentar a lei aqui aprovada para as pessoas e as pessoas terem o direito da gratuidade nos banheiros nas rodoviárias. Obrigada, deputado. Eu que agradeço, dizendo que estou sempre à disposição. A gente fica por aqui. Até o próximo programa.